Módulos 31 e 32. Formações vegetais. Noções fundamentais. O estudo da maneira como as diferentes formas vegetais se distribuem pelo mundo é a fitogeografia, ou também chamada de geografia das plantas. Assim, seu principal objeto de estudo é o modo como os diferentes fatores ambientais contribuíram para a evolução das plantas e sua distribuição pelo planeta. Outro conceito importante é o de bioma, uma comunidade madura ou associação de espécies vegetais dominantes numa determinada condição climática vigente. Em outras palavras, são regiões de vegetação homogênea, influenciada principalmente pelo clima e pelo solo. Por fim, uma vez que a vegetação é influenciada pelo clima e o clima varia conforme a altitude, a vegetação também será variada de acordo com a altitude onde ela está. Logo, em regiões onde o relevo contribui para uma grande variação da altitude, a vegetação vai apresentar andares, com padrão e variação de acordo com cada faixa de altitude. Formações vegetais no mundo. As primeiras formações vegetais são as florestas equatoriais ou tropicais úmidas, que se localizam principalmente em áreas de clima quente com elevado índice pluviométrico, entre 10 graus de latitude norte e sul. As áreas mais notórias de florestas equatoriais ou tropicais úmidas são, na América, a América Central, a floresta amazônica no interior da América do Sul e a Mata Atlântica, no litoral leste do continente. Na África, temos a floresta equatorial do Congo e também Madagascar. Na Ásia, elas são encontradas na porção oeste da Índia, no Sri Lanka, em boa parte da península da Indochina, na Indonésia e nas Filipinas. Finalmente, na Oceania, estão na Nova Guiné e na porção nordeste da Austrália. São caracterizadas por florestas adaptadas aos ambientes úmidos, chamadas de ombrófilas. Em sua maioria, as árvores são de grande porte e latifoliadas, ou seja, com folhas largas, que sustentam jardins suspensos formados por samambaias, orquídeas, cipós e trepadeiras. A cobertura superior da floresta é contínua, dificultando a penetração da luz solar. Suas plantas são perennifólias, que significa que não perdem totalmente as folhas em uma estação do ano. Também são densas e com grande biodiversidade, caracterizando-se como as mais diversas e produtivas paisagens do planeta. No entanto, seus solos são pobres, e é a decomposição do material orgânico da própria floresta que o fertiliza, tornando possível a existência de todos esses ecossistemas. Outro tipo de formações florestais são as florestas temperadas e subtropicais, que se localizam em zonas temperadas ou extratropicais que apresentam climas com períodos frios e quentes bem marcados. Elas foram muito devastadas pela ocupação humana, restando apenas alguns trechos na atualidade. Elas são encontradas em alguns fragmentos na porção ocidental e central da Europa, no nordeste dos Estados Unidos e no sul da América do Sul, na África, no sul do continente, e na Ásia, no Japão, região onde são mais contínuas porque o país se preocupa com sua preservação, na porção oriental da China e também no centro da Rússia. Uma das principais características desse tipo de vegetação é que elas são caducifólias, ou decíduas, porque suas árvores perdem as folhas durante o outono e o inverno, enquanto na primavera ocorre a sua brotação. As árvores mais comuns dessa vegetação são os pinheiros e os plátanos. A última formação florestal é a taiga, também chamada de floresta boreal ou de coníferas, que se localiza principalmente nas latitudes superiores a 45 graus norte, em áreas de clima frio. Elas ocupam uma ampla faixa que se distribui pelo norte da América do Norte, Europa e Ásia. Entre as suas principais características está o predomínio de coníferas perennifólias e aciculifoliadas, que formam uma floresta bem homogênea. Outro detalhe é que nesses ambientes a taxa de decomposição é muito lenta, devido aos solos encharcados e às baixas temperaturas, levando à concentração de ácidos úmicos e de turfa, que é um material de origem vegetal parcialmente decomposto. Outra formação vegetal de clima frio, a tundra consiste numa faixa de transição entre a floresta boreal e a calota polar, no extremo norte do mundo.
Sua paisagem é caracterizada por um extrato vegetal de pequeno porte, com destaque para gramíneas, líquens, musgos e arbustos anões. No período mais quente, há a eclosão de uma vegetação, que permite a presença de uma fauna migratória, como o caribu, o boi almiscarado e a ovelha de Dall. Há ainda uma camada do seu solo que está permanentemente congelada, chamada de permafrost. A savana, ou o cerrado, como é chamado no Brasil, é uma das formações vegetais mais comum no mundo tropical, ocupando cerca de 20% do planeta, tendo duas estações bem definidas. Sua porção de maior extensão localiza-se no centro da África. No entanto, ela também ocorre no centro e norte da América do Sul e na Austrália. Ela é caracterizada por árvores de médio porte e um extrato herbáceo arbustivo. Sua vegetação conta com folhas pequenas, troncos e galhos retorcidos, cascas grossas e raízes profundas. No entanto, ao longo dos leitos d'água podem existir as chamadas matas-galerias, formações vegetais mais densas. Suas extensas áreas de pastagem são propícias para grandes mamíferos, o que também favorece uma grande diversidade de animais herbívoros e carnívoros menores. Uma formação vegetal caracterizada pelo extrato herbáceo arbustivo são os campos temperados, localizados nas zonas extratropicais ou temperadas, nas faixas de latitudes entre 30 graus e 60 graus, regiões com estação do ano bem definidas. Na América, eles são encontrados na América do Norte, nos Estados Unidos e no Canadá, no sul do Brasil e na Argentina e no Uruguai. Se encontram ainda na porção oriental da Europa e central da Ásia e no sul da África do Sul. Uma das principais diferenças entre esse bioma e as florestas temperadas são seus índices pluviométricos, que nos campos são inferiores em relação às áreas cobertas por floresta. Assim, a vegetação que predomina é herbácea, formando uma pastagem natural que favorece em muito a pecuária extensiva. Existem dois tipos de paisagem que podem ser chamados de campos temperados. O primeiro, as estepes, são caracterizadas como áreas de transição, com vegetação rasteira baixa e poucas árvores. Já o segundo, as pradarias, têm menos árvores que as estepes, mas a vegetação rasteira é mais alta. Uma última característica dos campos temperados são seus solos, que são escuros e ricos em matéria orgânica, o que permite uma agricultura mecanizada, produtora de grãos. As matas esclerófilas ou escleromórficas, também chamadas de formações mediterrâneas, são encontradas nas zonas temperadas em áreas de clima mediterrâneo, com verões quentes e secos e invernos frios e úmidos, com uma baixa precipitação anual. Na Europa, são encontradas no litoral do Mar Mediterrâneo, onde estão as principais áreas remanescentes dessa paisagem, chamada de garrigue e macha. Na África, são encontradas na África do Sul e são chamadas de fimbos. Na América, são encontradas na costa oeste dos Estados Unidos, no estado da Califórnia, onde é chamado de chaparral, e no litoral do Chile, onde são chamadas de matorral. Sua paisagem é formada por uma vegetação arbustiva baixa e árvores de médio porte. Os mangues estão localizados principalmente nas costas alagadas de regiões tropicais ou subtropicais, onde a água salgada dos mares e oceanos atinge os solos, deixando-os salobros. As principais características dessa formação vegetal é que suas plantas têm raízes aéreas, pela grande concentração de lodo no solo e na água. Seu ecossistema é formado pela associação de diversos animais e plantas. E é uma das paisagens que mais sofre a devastação com a ocupação humana. A última formação vegetal é a vegetação de deserto, típica de regiões com um baixo índice pluviométrico, principalmente de clima árido e semiárido. Suas plantas são xerófilas, ou seja, adaptadas à escassez de água, caracterizando-se principalmente por gramíneas, arbustos isolados e cactos.